Fala Dev, olha, no vídeo de hoje a gente vai aprender a utilizar uma ferramenta que é para consumo de API. Porque você imagina aqui, ó, a gente já tem o nosso banco de dados criado aqui, como exemplo. Isso aqui a gente vai aprender a fazer nas próximas aulas, onde ele já está configurado aqui, já está criada todas as classes que são necessárias para o nosso projeto, inclusive aqui a estrutura da API Hash. A gente vai querer, por exemplo, acessar os dados. Por exemplo, se eu tenho essa minha aplicação aqui que ela está rodando, eu não consigo simplesmente acessar os dados dela de forma direta ou tipo da mesma forma sempre. Eu tenho que ter uma estrutura para consumir essa API. E a estrutura mais simples que tem, que a gente pode encontrar, é através dessa ferramenta aqui, ó, Download Postman. Ela é uma ferramenta que ajuda o back-end a não ter que se preocupar com questões de front e possa fazer, por exemplo, o consumo de uma API. Fazendo requisições HTTP, GET, POST, PUT, DELETE. E aqui quando você abre essa página aqui, ó, postman.com/downloads, ele já identifica o sistema operacional e já dá sugestões para você. Você pode simplesmente vir aqui e clicar em download, certo? Clique aqui no meu caso é um Windows 64 bits. Ele já vai pedir aqui para salvar no diretório que eu desejo. Após ele concluir essa parte aqui, a gente já pode começar a instalar. Pronto, aí o símbolo dele é esse daqui, que parece um capacete de um astronauta que está caindo. Você pode clicar já nele aqui, ou então ir na parte que você salvou e dar dois cliques no arquivo executável. Aqui eu vou clicar em executar. E aqui a gente já vai ver como é que a gente faz para tipo, consumir, só para a gente testar se a ferramenta está funcionando ou não. Porque ela vai ser interessante para a gente trabalhar nos próximos vídeos. Você não precisa fazer esse teste, basta só fazer o procedimento comum, que é o de instalar. Aqui eu mostrar aqui já para ele o processo de instalação. Das outras coisas que eu estou mostrando aqui por trás, você simplesmente pode ignorar agora, que o importante é que você aprenda a instalar realmente a ferramenta. Essa parte de consumo, como é que faz para identificar que a aplicação está rodando, qual é a forma que vai acessar ela. Isso aí já é detalhes que a gente vai ver no futuro, para que você não fique com muita preocupação, certo? Depois que você instala, ele aparece isso aqui, ó, esse íconezinho aqui. Bem simples, não tem muita dificuldade nenhuma. E após isso você já pode abrir a ferramenta. Ele só continuar aqui que ele ainda está inicializando o processo de instalação. Ele só adicionou o ícone ali pra gente. E aqui, para quem a gente vai utilizar o Postman, ele abrir aqui o Eclipse, a gente tem uma coisinha chamada no Spring Boot, chamada de controlador, que nada mais é do que a gente poder fazer requisições HTTP, como a gente vai ver aqui, o GET, pode fazer um POST, pode fazer um PUT, pode fazer um DELETE, que nada mais é do que você tá no seu front-end lá, quando o cara tá criando um formulário, tá acessando os dados de banco de dados no front, ele simplesmente faz uma solicitação via protocolo HTTP da internet para que esse dado que foi solicitado lá no front-end ele navegue até o servidor que está o back-end rodando e ele pode passar os endereços através de uma URL e também pode passar as informações que serão armazenadas, tal como um arquivo JSON que no Java vai virar um objeto, ou então passar um ID que no Java vai virar uma variável. E assim a gente consegue manipular os elementos que estão ali dentro do banco de dados, com a lógica do negócio ali, programa rodando, para que a gente saiba o que fazer quando receber uma requisição que é para pagar uma informação, para que a gente saiba o que fazer quando receber uma requisição que é só para apresentar dados lá no front-end. Ou seja, o back-end fica ali escutando sempre e esperando essas requisições. Aqui no caso, como a nossa aplicação aqui ela já está rodando, só para exemplificar, o Postman que já está instalado aqui, ele quer que ele tenha aqui de diferente. Ele já abre essa janela, onde aqui ele mostra a URL que a gente vai utilizar para acessar a nossa API. E aqui vai ter os métodos, ó. Get, Post, Put, Delete, que são os mais famosos que a gente vai utilizar aqui no vídeo, que são métodos que a gente chama do protocolo HTTP. Ou seja, toda vez que você digitar aqui na internet uma página como www.google.com, você está fazendo uma requisição HTTP do tipo GET, para ele buscar as informações e jogar aqui no front-end.
Quando aparece uma barra de pesquisa dessa, que você digita aqui, por exemplo, uma plataforma qualquer, e por exemplo um facebook.com, ele está indo lá no banco de dados dele e procurando essas informações, e o front-end está aqui organizando. Só que quando ele vai procurar essas informações, eu posso passar ela por aqui pela URL, por exemplo www.google.com.br/facebook. Ele poderia encontrar uma rota específica para isso aqui, ou então, como a minha aplicação está rodando aqui no Spring Boot e ele está rodando com o servidor Tomcat, você pode ver aqui, ó, o servidor Apache Tomcat está rodando na porta 8080. Eu poderia simplesmente informar aqui o localhost 8080. Aí isso aqui já me mostra que eu tenho a minha aplicação rodando. Se eu colocar aqui, por exemplo, barra produto, ele já mostra todos os produtos que estão cadastrados no formato JSON. Então como é que eu posso saber se eu consigo cadastrar, deletar, editar alguma informação que está ali? Eu simplesmente vou pegar essa URL principal aqui da minha aplicação, vou vir aqui no Postman, vou colar ela aqui. Feito isso, eu vou selecionar qual é o método que eu quero, se é get, post, put ou delete. E esses métodos aqui, eles são definidos também na nossa aplicação do Spring Boot, se é um método get, se é um método post, se é um método put, se é um método delete, certo? E aqui eu vou ter que informar o endereço, onde eu tenho o endereço principal, que é aquele localhost 2.8080, e aqui eu consigo colocar uma rota, um endpoint que a gente chama, que é através das barras. Então se eu quiser verificar se todos os produtos estão cadastrados, eu vou dar um método get e formar barra produtos. Então aqui, ó, eu tenho o meu endereço principal, vou colocar aqui produto e vou fazer uma requisição do tipo HTTP do método get. Cliquei aqui em enviar nesse botãozinho, ele já me aparece aqui, ó, que a requisição foi 200 ok, e já me aparece aqui o arquivo JSON, que é responsável por apresentar todos os cadastros que tem no meu banco de dados. No meu banco de dados ele tem, cada cadastro está aqui, ó, bem separado entre chaves, onde ele tem um ID, um nome e um preço, só isso. Então aqui, ó, ID 3, ID 4, ID 5 e o nome dos produtos muda, inclusive com os preços. Então aqui a gente consegue tipo fazer uma requisição HTTP para requisitar os dados. Se eu quisesse, por exemplo, fazer um post para enviar essas informações para lá, eu teria que especificar aqui no meu Spring Boot como é que eu faria isso, identificar qual é a rota que ele vai fazer para isso e passar um arquivo JSON para ele, por exemplo. Eu quero fazer um cadastro novo, então eu tenho que solicitar que no corpo da minha mensagem, isso aqui já é redes, seja escrito um arquivo JSON, ou seja, no corpo eu estou fazendo uma requisição HTTP que vai enviar uma informação lá para o back-end. E essa informação ela vai no formato do protocolo HTTP, tem um padrão para isso. E o JSON já cria esse padrão por baixo dos panos aqui, onde a gente só tem aqui que abstrair através dessa interface gráfica. A gente seleciona o post, coloca aqui o endereço que a gente vai mandar os dados, coloca aqui em body, que é onde fica o corpo da mensagem, que toda mensagem HTTP ela tem um cabeçalho e tem um corpo. O body aqui é o corpo. Aqui você pode clicar para escrever, selecionar aqui o arquivo JSON. Se você colocar outro arquivo não vai dar certo. E aqui você pode simplesmente informar o produto que você quer cadastrar. Eu quero cadastrar agora um café Santa Clara. O pacotinho do café Santa Clara está custando R$ 9,90. Aí quando eu clicar aqui em enviar, se ele me retornar essa mensagem aqui 200 ok, significa que foi cadastrado. Então já posso vir aqui no meu Postman, mudar o protocolo para get, para que eu solicite as informações aqui para esse protocolo. Isso aqui ele vai ignorar porque o método agora é get. Então quando eu clicar aqui em enviar, ele vai me retornar todos os produtos, inclusive o que eu acabei de adicionar, café Santa Clara. Ou seja, o front-end ele fica preocupado com essa parte aqui, de como que ele vai enviar os dados para o back-end. E isso aqui é interessante, porque a gente não precisa saber programar em uma tecnologia front-end e a gente consegue tipo, fazer as requisições para consumir a nossa API, seja ela get, post, put para alterar os dados ou delete. No caso aqui, como eu adicionei o café Santa Clara, eu vou simplesmente aqui colocar o método delete e eu vou querer apagar ele. Aí para isso eu passo o produto e passo aqui por exemplo a rota com o ID dele, no caso o ID 7. Então se eu
selecionar delete, passar essa rota aqui e enviar, ele vai realmente me retornar aqui, ó, uma mensagem 204. E aqui eu posso vir aqui e solicitar para que ele apresente todos os produtos, onde eu vou verificar se tem o ID 7 lá. Ó, já não tem, só foi até o ID 6. 5, 4, 3, 2, 1. O 1 já foi deletado também, então a gente não consegue mais acessar aquela informação. E se eu quiser, por exemplo, alterar, eu tenho aqui o método put, onde eu vou ter que informar o ID do produto que eu quero alterar. Por exemplo, eu quero alterar esse 3 aqui que está errado. Só tem os campos neutros. Coloco aqui o produto 3, passo ele aqui no body, run, bem semelhante ao método post, e eu vou adicionar aqui o café Santa Clara no ID 3. Vou trocar o nome aqui, eu vou alterar esse nome de nulo e o preço também para esse valor que está aqui. Então quando eu enviar aqui, ele simplesmente dá uma resposta dizendo que ok. Eu já posso dar aqui um método get, onde eu vou passar outra rota, que a gente chama de rota ou endpoint, e aqui a gente vê no item 3 que ele já adicionou a informação que eu quero. Então o Postman vai ser bem útil para fazer esse tipo de requisição HTTP, seja ela get, post, update ou delete. Isso aqui já é um assunto de rede que a gente está abstraindo da forma mais simples possível para que a gente possa focar na construção da API, tá certo? Então, espero que você tenha gostado e até a próxima.